Estamos aqui em mais um Difícil Ser Mãe, hoje com Carol Dávila, ela que é criadora, mentora, né, do projeto Criando Hábitos, que eu já participei, psicóloga, mãe de Davi. Carol, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Camila. Um prazer enorme estar aqui, né, diante de uma pessoa tão querida e que eu tanto admiro e que foi um prazer estudar junto, trabalhar junto e estamos aqui agora, né? Pois é, mais um encontro no projeto, né, mas a gente também fez, né, assim, o curso de terapia de família juntas. Isso. E queria começar perguntando para você, Carol, difícil ser mãe? Né? Eu digo que eu acho que é a missão mais prazerosa que eu já tive na minha vida, mas é a mais desafiadora também. Não dá pra gente romantizar e dizer que não é. Envolve muita coisa, né, Camila? Pois é. Quantas dimensões nossas, né? A gente vai. Envolve a gente enquanto criança, né? A criança que a gente foi, as faltas que a gente Quantos teve. lugares tocam, né? Em quantos lugares, né? E se a gente, inclusive, não solta esses lugares, né, das nossas faltas, a gente deixa de olhar para a falta dos nossos, né? Quais são as faltas de Davi, quais são as faltas de Natan. Isso. Me conta um pouquinho sobre essa questão do projeto, né? Assim, você criou o programa, mas você sempre teve um estilo de vida saudável, sempre foi assim, foi fácil, como é que foi isso? Sempre é ótimo, né? Sempre tive, sempre foi fácil, não é bem assim as Todo coisas. Todo mundo vê lá, né? Nas redes sociais, você, pronto. É tão interessante, né? Como tem essa idealização. E, às vezes, até por entender que a pessoa gosta, porque, de fato, eu gosto muito do meu estilo de vida. Mas entender que porque a pessoa gosta, significa que é fácil. E não necessariamente uma coisa está ligada com a outra. De fato, eu sempre gostei de exercício, né? Eu sempre fiz esporte desde pequenininha, alguma coisa eu fazia. Mas a minha regularidade mesmo, por incrível que pareça, foi depois que ficou difícil. Foi depois de Davi. Eu acho que quando se tinha muito tempo livre, né? Tem muitas possibilidades e aí dava margem para muita negociação, muita procrastinação. E aí, depois de Davi, não, o tempo ficou mais caro, né? Quer recurso mais caro do que o tempo de uma mãe. Pois então, ou era aquele tempo e aquele tempo bem aproveitado, ou não era. Então, eu percebi que depois dele, realmente, eu consegui me reorganizar mais. E aí, obviamente, que foi um processo, né? Aquele iniciozinho, dele muito bebê, aí era mais difícil, e aí a gente tem que soltar a mão do perfeccionismo e poder fazer o que é possível, né? No dia que dá para ir para fazer 1 hora, vai, faz 1 hora. No dia que não dá, faz 20. Passou, o menino adoeceu, não dá para ir, não vai. E assim vai mantendo. Até que hoje em dia ele já tá maiorzinho e acaba facilitando um pouco mais. Esse é um fato. Sim. E eu tenho uma história muito interessante com isso, né? Porque eu fiz o programa, meu filho tá com 2 anos, Natan, né? E eu sempre tive muita dificuldade na verdade, assim, até tanto de construir como de manter, né? E eu não entendia muito bem a dificuldade, de onde vinha isso, por que era tão difícil. E aconteceu justamente como você, né? Quando Natan chegou, quando era mais difícil, foi quando teve uma virada de chave na minha vida, porque eu cheguei a um momento que eu disse, não, eu não posso passar essa referência para o meu filho, de estar aqui só no automático, de estar só caminhando a vida, né? Termina uma tarefa, começa outra, sentindo meu corpo esgotado, sentindo meu corpo se desfigurar, né? Assim, eu internamente, assim, né? Desaparecer externamente, isso, né? E aí foi quando veio uma virada de chave assim, não, eu preciso me cuidar, né? Eu preciso me cuidar, e aí aos pouquinhos eu fui dentro do que era possível com a criança de 1 ano e tudo, mas a gente vai percebendo que quando a gente decide, né, a gente decide, a gente encontra, quando a gente quer realmente, a gente encontra, né? Eu acho que a maternidade é um convite muito grande, eu acho que não é nem um convite, é um empurrão, assim, para responsabilidade, para maturidade, né, de entender, peraí, eu sou mãe agora, eu preciso cuidar de alguém. Como que eu vou cuidar de alguém se eu não estiver bem para isso? Então, nessa hora, a gente começa e precisa, né, começar a olhar um pouquinho pra gente. Porque se você não cuida de você, vai sobrar para alguém cuidar, né? É essa a referência que a gente tá passando para eles, né? Assim, em que momentos, assim, a gente tá bem, a gente tá querendo se cuidar e como a gente precisa também entender a relação que tem o nosso bem-estar com o bem-estar deles, assim, deles poderem olhar pra gente e sentir a gente enquanto pessoa, pra gente poder cuidar deles, estar ali 100% inteira, nos momentos que eles precisam, a gente precisa estar bem com a gente em algum nível. Claro que esse equilíbrio é muito difícil, né? É muito difícil, mas a gente não pode desistir e a gente vai, com o passar do tempo, encontrando de alguma forma, né? Eu gosto muito quando você fala disso, o que é negociável, isso é negociável, isso não é negociável. Então, pronto, manter de alguma forma, né? Assim, uma meta mínima, isso aqui eu preciso, não vou mais negociar, não vou ficar discutindo comigo mesma. Né? Isso, eu sempre falo, né? Do mínimo inegociável, e principalmente no mundo que
que se tem naturalmente tanta demanda, que se tem tanta cobrança, a gente precisa olhar para as nossas metas inegociáveis. Porque se tudo vira flexibilidade, né, a gente entra na permissividade. Mas se ao mesmo tempo a gente não consegue se reorganizar na vida, né, com o que eu tenho, com as responsabilidades e fazer o nosso possível, a gente adoece. Então, nessa hora, realmente é um convite para esse equilíbrio. E eu digo que esse equilíbrio nunca passa, né? A necessidade não para. Achei muito bacana quando você trouxe a questão do que a gente está deixando para eles. E eu digo que quando a gente se cuida, a gente dá, inclusive, a permissão para os nossos filhos para terem vida própria. Né? Quem é esse filho que vai um dia poder sair de casa, ir embora, né? Se, ó, minha mãe viveu para mim, minha mãe não tinha vida, a vida dela era eu. Como que agora eu vou deixá-la? O peso, né, que isso traz. O peso absurdo, né? O peso para um adolescente começar a ter os seus próprios interesses, seus próprios gostos. Se a vida da mãe, se a vida do pai parou ali em função deles. Até a própria inteireza, né? É muito diferente. O quanto você chega inteiro em casa. E a gente fala muito, né? Quando fala de hábitos, a gente fala de exercício, acho que tem uma associação natural. Mas o hábito não é só o exercício. Eu digo que o hábito é a forma de caminhar. É a maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente se atenta aos detalhes, né? Até quando se fala realmente de exercício. A gente vive num mundo, Camila, eu não sei se você sente assim, mas acho que sente, né? Que parece que tem muito deveria, né? Mas é porque você deveria ser uma pessoa que se cuida, você deveria ser uma pessoa com a imagem assim, você deveria... E aí, de deveria em deveria, a gente desconecta com quem a gente gostaria. Porque, de fato, né, essa cobrança de que eu deveria ser alguém que está sempre arrumada, que está sempre bem cuidada, que está sempre calma. E com as redes sociais, né, assim, a comparação fica muito mais forte, muito, né? mais evidente, né? Então, a gente está ali olhando para o palco do outro, né, e comparando com os nossos bastidores. E ali a gente sempre acha que é fácil, né? Por isso que eu quis trazer essa vivência sua, porque às vezes quem tá ali, né, vendo você na academia, vendo você buscando, né, assim, pensar, mas é porque para ela é fácil, isso, né? Eu lembro de uma coisa que me marcou muito no curso também, que foi um momento que você disse assim, às vezes a gente esbarra em algumas dificuldades. porque eu tenho tal limitação, então para mim é mais difícil organizar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. E aí eu lembro que no curso você falou assim, sim, você tem essa dificuldade, ok, talvez seja mais difícil mesmo para você, mas e aí, você não vai fazer por isso? Né? E aí eu acho que foi outra virada de chave que eu disse pra gente, se eu ficar nesse pensamento aqui, eu vou mergulhar nisso daqui e eu vou sempre nadar em círculos aqui, né? É mais difícil para mim, eu não tive referência, eu não tive isso desde cedo, mas eu tenho agora, né? Então eu posso fazer agora. Né? É exatamente isso, porque de fato a gente não pode negar que tivemos todas oportunidades diferentes, né? Seja por contexto social, por criação, por características, né, pessoais. Estamos todos na mesma tempestade, mas temos barquinhos diferentes, né, por assim dizer. E aceitar isso, entender, é criar uma estratégia que seja compatível com isso. Ok, eu tenho mais dificuldade com disciplina, de repente isso não foi posto na minha vida, e eu tenho mais dificuldade, sim. Então, para isso eu preciso criar uma estratégia melhor. Né? É para isso que serve. Isso. É para isso que serve a gente enxergar as nossas dificuldades. Mas quando a gente se conecta com o porquê que aquilo é importante para a gente se conecta com a nossa verdadeira motivação. Que a motivação é muito confundida, né, com força de vontade, né, com animação. E motivação é o motivo que te leva para a ação. Então, como eu estava falando, a questão de a gente viver uma sociedade que hoje em dia cobra muito isso, né? Você deveria estar assim. A gente desconecta, Camille, às vezes, de que a gente até gostaria de estar daquele jeito, né? Pois é. Não é só que porque me cobram, é porque eu gostaria. Isso. Eu gostaria de ter uma vida que eu me orgulho, né? Que eu consiga olhar para mim e dizer, poxa, eu sou uma pessoa legal. Uma pessoa legal não é uma pessoa perfeita. Né? Mas é uma pessoa que vive de maneira coerente com os valores. Eu gostaria de ter um comportamento que eu me orgulhe enquanto mãe, né? Enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto adulta. E para isso a gente precisa se conectar com as pequenas escolhas diárias, né? Isso, exatamente. Assim, e uma outra coisa que eu achei para mim, né, importante a gente conversar sobre a influência que a gente tem nos nossos filhos desse hábito, da disciplina. Você falou isso, eu fiquei me lembrando. Na minha história, eu não tive os meus pais, eles não tinha isso de esporte, de atividade física. Eu fui ver isso no meu pai um dia desse, ele preocupado em caminhar e tal. A alimentação também era uma coisa muito, assim, aquela coisa bem nordestina, aquela comida. Eu sou de Campina Grande, né, assim, do sertão. Então, toda a minha base de referência em relação à alimentação e ao exercício físico não existia nesse sentido, né? Então, eu sempre me escondia do tipo, é porque é muito difícil, é porque eu não tive referência, isso, aquilo, outro.
E de repente, eu não tenho aptidão para jogar, nem para fazer nada. Tem gente que gosta de esporte, né, e tal. E uma coisa que foi uma virada de chave foi encontrar um esporte que eu gostasse, né? Eu comecei na academia, mas eu fui procurar um esporte também que eu me sentisse bem, que eu gostasse. E foi interessante, quando eu comecei na academia, que eu comecei no prédio mesmo. Na verdade, eu comecei com funcional, depois que fui para academia. Tudo que era mais prático, né? Eu tô com um bebê, então eu vou descer, vou fazer qualquer coisa, correr lá embaixo, subir escada, descer, sei lá o quê, né? E depois eu subo e tô com ele, né? E aí ele foi crescendo, começou a falar, eu achei muito interessante que um dia a gente tava viajando em João Pessoa, na calçadinha, e passou uma mulher de tênis, de short e de camisa, como eu geralmente saía pra me exercitar, né? Ele olhou pra mulher, olhou pra mim e fez: mamãe, exercício. Mamãe, exercício. Meu Deus. E naquilo dali me encheu de uma forma, porque eu disse, gente, eu tô podendo fazer diferente. Né? Isso me emocionou muito, porque como era difícil pra mim, não era nem iniciar, era manter. Sim. Né? Então, como eles transformam mesmo a gente, né? E aí passou por isso quando eu comecei também o beach tennis dele em casa, que o pai tem mais essa referência, sempre se exercitou, sempre gostou muito de tênis e tal, e ele, daqui a pouco, aí ele fazia papai, pá, em casa, e de repente ele começou a fazer mamãe com beach tênis, mamãe, não sei o que, então assim, ele vê essa alegria que eu chego em casa quando eu jogo, né? Parece que ele fez você se conectar com a sua verdadeira motivação, né? Isso, exatamente. Porque eu acho que quanto mais motivações a gente tem na vida, Camille, mais a gente consegue dar conta das coisas, né? Quanto mais significados aquilo tem. Porque nessa hora você poder perceber que o seu filho, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes da sua vida, né? Entende aquilo como uma referência, que aquilo vai ter impacto, né? E que ele vê você como alguém que ele se orgulha, que ele associa coisas que para você têm um significado, passa a ter um outro. E aí eu sempre digo que quando a gente quer manter um comportamento, criar um comportamento, a gente precisa ter o máximo de associações intrínsecas possíveis, né? Porque as associações somente externas, muito associadas a objetivos, não que o objetivo seja um problema, né? A gente pode e deve ter objetivos na vida, mas o objetivo é como se fosse um norte, né? O caminho, né? A direção que eu vou. Mas o interno é a forma de caminhar, é a pessoa que eu quero ser. E eu acho que seu filho fez você se conectar, né, com a pessoa que eu gostaria de ser. Eu gostaria que meu filho me visse assim. Eu gosto de ser assim, né? E eu quero ser ainda mais assim. Isso foi realmente uma motivação para mim, né? E a gente precisa entender que primeiro a gente faz e depois a gente começa a ser recompensado pelo meio, né? Esse iniciozinho, ele é mais difícil. Às vezes você parte realmente de uma coisa mais superficial, né? De um incômodo, não tô conseguindo acompanhar meu filho, né? Tô com problema de saúde, eu tô incomodada com minha aparência. Mas depois o próprio resultado, ele vai passando a motivar e você vai criando outras conexões ali. Eu me lembro que na pandemia, é um exemplo que eu sempre cito, assim, porque faz muito sentido pra mim. Eu adoro meme, né? Eu já tenho uma coisa com humor, assim, muito grande, e eu gosto muito de meme, porque eu acho que eles mostram muito da realidade. E aí eu lembro de um meme na pandemia que dizia assim, emagrecer ficou para 2021, a meta agora é sobreviver. E se a gente para pensar quanto significado tinha naquele meme? Né? Porque assim, a pandemia veio, atravessou a nossa vida e os nossos objetivos, eles ficaram revirados, né? De ponta cabeça. Então, uma pessoa que tem um hábito, um comportamento pautado em um único objetivo, tem grande chance daquilo em algum momento cair por terra, né? Aquela coisa do, eu estava tentando, mas, liga o, né? Tananã. Por quê? Porque aquilo fica muito pequeno diante de determinadas coisas. Mas na hora que eu associo a minha mudança, né, a pessoa que eu gostaria de ser, a uma série de coisas, né? Por exemplo, o exercício, já que a gente está na pegada do exercício, né? Tem dias que eu vou pela estética, tem dias que eu vou para manter a sanidade mental, que eu digo, meu Deus, como eu estou insuportável hoje. Eu vou treinar, porque senão mata alguém nessa casa. Né? Tem dias que eu vou porque eu vejo o olhinho de Davi brilhando. Ele, mamãe, eu vou também. Mamãe, eu acho você o máximo. Tá naquela idade que me acha o máximo. Oremos. São lindas aquelas fotos que eu vejo dele, às vezes, na academia, né? Fazendo também junto. Pede pra ir junto. Então, assim, isso pra mim é uma motivação muito significativa. Tem dias que eu vou porque eu digo, não, o dia vai ser muito longo. Se eu não for, eu realmente não vou ter energia pra dar conta do dia. Então, quanto mais significados a gente faz,
para tudo, né? Como uma coisinha pequena, um passo pequeno vai puxando o outro. E existe uma tendência muito grande as pessoas quererem imaginar, as pessoas, a gente, né? Sim. Somos pessoas. De querer imaginar como se fosse assim, uma virada de chave, né? Tal momento aconteceu tal coisa. Mas não é, às vezes é um passinho, né? Um dia que você escolhe se cuidar e aí você vê que você se sente melhor com aquilo. E aí quando você se sente melhor, você se sente mais segura e aí você viste de uma maneira melhor e aí você quer dar um outro passo, né? Quando você dá um passo, o outro passo já tende a vir naturalmente. É uma construção, na verdade, que assim, parece... Eu sempre falo, associo isso à virada de chave, porque parece que quando você começa a mudar algo é muito difícil, aí você tem que imprimir um esforço maior ali, mas quando você atinge, que você se sente motivado, que era isso que a gente estava conversando, que você se sente motivado, você quer tentar uma outra coisa. Isso. Né? E aí você vai tentando outra coisa. Eu lembro que isso com a alimentar as redes sociais, né? A gente tem uma profissão que a gente precisa se posicionar, que a gente tem essa missão realmente de passar informação, de levar conhecimento, né, de qualidade para as pessoas, então, informação de qualidade para as pessoas, então, causar reflexões, então a gente precisa estar ali de alguma forma, eu acho importante. Hoje eu entendi já as redes sociais, não é como só um lugar de exposição e de venda, eu entendi como um propósito. Sim. Da gente estar dividindo algo, atingindo um maior número de pessoas, e isso também é um hábito, de você organizar na sua agenda, de você incluir um momento de estar ali, e de você fazer aquelas coisas se divertindo, né? A história da maquiagem, de você criar uma rotina, de colocar o protetor. Gente, às vezes são coisas tão pequenas e que, assim, uma coisa você vai atingindo, vai passando para outra, mas uma coisa desse tamanho, como muda, né? Como faz diferença? Muita. Eu digo que parece um joguinho, assim, que você coloca vários dominós empilhados e que você derruba um e um vai empurrando o outro naturalmente. Quando você falou da rede social, né? Assim, para começar é bem desafiador, né, Camille? Pois é. Se vê ali vulnerável, exposta. E aí, nessa hora, quando você falou, né? A conexão com o propósito. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? Isso é um agente motivador muito grande. Porque uma pessoa que tem um objetivo superficial, né? Digamos que, eu quero atrair mais pacientes para o meu consultório. Não que isso não possa ser uma questão também, né? A gente precisa pagar a conta na vida, faz parte. Mas se essa pessoa que tem esse único objetivo, ela tem uma tendência a desistir muito facilmente. Que é o quê? Eu fiz isso por isso. Eu não cheguei a esse resultado, então logo não serve, não adianta nada. Quanto mais significados você tem, né? Caramba, olha como eu me sinto bem quando eu faço isso. Eu atingi uma pessoa, eu mudei a visão de uma pessoa, né? Eu impactei a vida de alguém. E aí isso vai começando a gerar, né, em você. O próprio ambiente vai sendo reforçador, você vai se sentindo bem. Então, eu lembro que no início das gravações, gente, eu suava. Eu apagava vídeos. Eu rezava para cair assim, para ter um terremoto na cidade que fosse cancelado as benditas gravações, porque realmente era muito desafiador. Mas, né, a questão da repetição, e faça de novo, alinhe as expectativas com a realidade. Estou começando. Como é que eu posso querer que eu esteja começando e esteja sendo o que ali? William Bonner, né, fazendo tudo perfeitamente. Então, isso diz sobre um processo. E a gente precisa aceitar os nossos processos, aceitar que não vai ser tão fácil, até que algum dia vai ser fácil e vai ser prazeroso e vai ser gostoso. Hoje em dia é muito gostoso, né? E a gente estava conversando sobre isso, que é gostoso estar aqui. Mas para ser gostoso, né, para colher o resultado, você precisa suportar o processo. Isso. Porque eu digo que quem só faz o que quer é criança, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Pois é, eu amo essa frase, né? Meu mantra, às vezes eu tô assim, eu disse, não, isso aqui fazendo precisa ser feito. Porque tem coisas, a vida adulta, tem coisas que a gente não vai gostar de fazer, mas a gente vai ter que fazer. Nós, psicólogos, a gente detesta lidar com, a maioria de nós detesta lidar com números, detesta ter que fazer, né? A contabilidade do consultório e recibe aquilo outro. Mas a gente precisa fazer, né? Aí eu acho que parece que dá um start, assim, peraí, não vou fazer, não sei o que, imposto de renda, né? Eu lembrei você contando a história do imposto de renda também. Eu disse, pronto, então, preciso fazer aquilo ali. E quando passa, dá um alívio, né? Dá um alívio. É entender que faz parte da vida, né? Faz parte da vida adulta. Quando eu digo, eu repito muito essa frase, né? Assim, de adulto faz o que precisa ser feito, né? Quem só faz o que quer é a criança. Não é de uma maneira simplificada, né? Assim, de que, basta você saber que é importante, você vai lá e faz. Senão, não tinha, inclusive, criado um programa para pautar isso, né? Todo o processo para isso. Mas é porque hoje em dia, Camila, a gente vive uma realidade muito fantasiosa de que parece que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, né? Se você está desconfortável, logo tem algo errado. E a internet, ela acaba trazendo muito isso porque, querendo ou não, estamos ali com o recorte das pessoas. A gente vai colocar a nossa melhor parte, faz parte, né? Quando se tinha antes álbum de fotos, a gente colocava no álbum de fotos as melhores fotos.
Instagram é a mesma coisa. Mas isso traz uma falsa sensação de que tudo deveria ser muito fácil. Ai, Carol posta que ela gosta de treinar. Eu não gosto, logo treinar não é para mim. Isso. Eu vejo Camille fazendo o podcast dela muito tranquila, muito à vontade. Ela diz que se diverte. E eu estou suando. Logo, fazer isso não é para mim. E aí, nessa hora, esse falso entendimento que deveria ser fácil é o que faz com que muita gente desista. E eu acho que questões emocionais, você deve perceber isso no consultório, questões emocionais trazem muito isso, né? Assim, quando é algo muito cognitivo, é como se a gente entendesse que precisa de um processo. Por exemplo, eu vou aprender a dirigir, eu preciso ter aulas, eu vou aprender a fazer uma cirurgia, eu preciso ter todo um estudo. Mas parece que quando é emocional, basta saber, né? Você não sabe o que precisa ser feito? Então, se você sabe o que precisa ser feito, vai lá e faça. E, gente, não é assim. A gente fala de habilidades, de características, de traços de personalidade. A gente fala de uma infinidade de coisas que você precisa usar a seu favor. Então, até acho habilidades cognitivas também, né? Isso. O foco, então, a atenção. E eu penso muito nisso em relação às crianças, né? Porque a gente está cada vez mais num mundo muito tecnológico, em que essas habilidades estão sendo tiradas delas, né? Assim, que elas estão se perdendo. Que as escolhas, né? Que é outra coisa que a gente vai ser importante a gente falar aqui, né? Assim, da questão das escolhas hoje. Então, como a gente precisa incentivar eles desde cedo a persistir, perseverar, né? Assim, a se manter aquilo dali. E a gente lembrar que, assim, na hora que meu filho tem essa referência, eu falo muito disso da introdução alimentar também, porque às vezes na introdução alimentar, porque fulaninho, meu filho passa a introdução alimentar e chega 1 ano, 2, não come tal coisa, mas você come. Então, assim, a gente não pode esperar que a criança tenha hábitos e que ela tenha disciplina, ou que ela tenha uma organização ali, se a gente não passa essa referência para ela. Né? A criança tem uma coisa que chama os neurônios espelhos, né? Todos nós temos, mas eles estão ali a todo vapor com os neurônios espelhos, assim, as esponjinhas querendo replicar. E eles têm uma coisa que eu falo muito, é que mesmo o seu exemplo vai funcionar muito mais do que o que você fala. O que você faz vai funcionar muito mais do que você fala. Na hora que você tem um hábito ali, né? Assim, na hora que você faz qualquer tipo de movimento em que você, sei lá, por exemplo, como eu estava indo para academia. Então, por mais que ele não saiba fazer, ele tá ali, Davi tá ali com você, né? O neurônio espelho, ele vai captar aquela ação, ele vai registrar, ele vai processar no cérebro mesmo que ele não reproduza naquele momento, ele tá absorvendo aquilo dali. Exatamente. Né? E nessa hora a gente entra com a história do exemplo arrasta, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. E eu ainda puxaria para um outro ângulo também, sabe, Camille? Que além do incentivar, além do ser exemplo, a gente precisa decidir pelas nossas crianças as coisas que eles não têm capacidade de decidir sozinhos. Porque quando você fala dessas escolhas, né? A gente vive num mundo que tem muito prazer imediato. Muito prazer imediato. Então, nunca tivemos tanta possibilidade e, com isso, tanta necessidade de autorresponsabilidade para gerir essas possibilidades. E aí, o que é que eu tenho visto muito no consultório? Pessoas que estão trazendo uma autorreferência muito negativa, crenças muito incapacitantes, é porque eu sou procrastinador, é porque eu não consigo fazer nada, só que essa pessoa não foi ensinada, né? A disciplina é como se fosse um músculo. Então, alguém precisa decidir por eles enquanto eles não têm essa capacidade. Infelizmente, às vezes se tem uma tendência a querer ensinar pela palestrinha. A palestrinha, né, que seria como se fosse o convencer o quanto é importante. É importante explicar, né? Por que é necessário, qual vai ser o impacto. Eu estou trazendo exercício, mas não é exercício, é a vida, né? Por que você precisa arrumar as coisinhas que você bagunçou. Mas mais rico do que isso é a gente colocar eles para exercitar. Porque não adianta olhar para meu filho e dizer assim, meu amor, mas na vida você não vai ter só o que você quer. Se eu dou tudo que ele quer, né? Isso. O discurso não está compatível. Então, nessa hora, ensinar que tem coisas que a gente, de fato, precisa fazer. Precisa fazer mesmo que não queira. Isso não é invalidar. Não é olhar para a criança e dizer você não tem vontade, você não tem gosto. É poder dizer, meu amor, mamãe entende. Eu entendo que você não gostaria. Às vezes mamãe também não gostaria. Às vezes mamãe também não está com vontade, né? De arrumar a casa. Mamãe às vezes não está com vontade de ter que estudar. Mas isso aqui é importante para você. Porque eles não têm essa capacidade de decidir sobre isso. Então seria o equivalente a você olhar para o seu filho e dizer assim, meu amor, você vai para a escola só quando você tiver vontade? E aí você come só quando você tiver vontade. Isso. Eu falo muito isso até em relação à terapia, né? Que às vezes tem momentos do processo que a criança tem algum tipo de resistência, toca ali de alguma forma, ou é o horário que não está tão ajustado, acontece alguma coisa e ela faz, mas fulaninha não quer mais ir, então eu vou encerrar o processo. A criança está num sofrimento psíquico,
Isso. E aí, não, eu vou encerrar o processo porque fulaninho não quer ir. Ah, não, eu tirei fulaninho de tal coisa porque fulaninho não quis. Então, a gente passa, entrega na mão da criança uma decisão e uma escolha Que não é dela. sobre a saúde dela, né? Então, ela fica com aquele peso. Isso que você falou da palestra eu achei interessante, porque a gente aí parte para um outro contraponto, né? Assim, pronto. Então, a conversa demais e a gente precisa, na disciplina positiva, eu falo sempre, né? Educação respeitosa, disciplina positiva, eu falo sempre sobre a gente colocar escolhas. Quem está... Ah, Camila, mas você está botando a criança para escolher. Gente, na disciplina positiva, a gente vai escolher as escolhas que ele pode fazer, né? Tem um contorno, né? É um contorno, a gente está estimulando a autonomia ali deles, a gente está conversando e colocando ali para eles, mas a gente está dando um limite. Claro. Um limite assim, não, você quer ir para a terapia de tal hora, mas a psicóloga não tem horário, ou esse horário vai desorganizar a minha vida. Não, ok, mas existe a possibilidade de tipo, que escolha você pode oferecer para ele? Né? Isso. Depois da escola fica muito cansativo, né? Vamos ver se ela tem um horário mais à tarde, né? O que você acha? Então, eu falo muito isso até do banho, né? Eu sempre falo para os pais esse exemplo de escolha, só para vocês terem uma associação, né? Você quer ir, às vezes meu filho tá gritando, berrando. Gente, funciona muito. Pode ser a pior birra do mundo, né? Assim, e eu chego para ele e falo assim, você quer? Às vezes eu tenho que mudar um pouco, né? Assim, porque você quer ir como um helicóptero ou uma lagartixa? Eu pego ele, a gente vai imitando um bicho diferente, e o lúdico, mas sempre trazer eles. Mas você que tá dando a sua escolha, ele vai tomar banho. Isso. Aí você vê que você não perguntou se ele queria tomar banho ou não, né? Qual é o horário que você quer sair da televisão, né? É diferente. Não, a gente vai agora... daqui a 5 minutos, você dá uma previsibilidade, daqui a 5 minutos a gente vai sair, você vai precisar terminar. Bacana, legal o que você tá assistindo e tal, mas assim, a gente precisa, né? Então, a gente ir construindo isso, dando esse contorno para eles. A gente não pode, né, confundir o acolher, o validar as emoções, validar os gostos pessoais, né, as necessidades de uma criança, com deixar ela se educar sozinha. E ela tomar decisões que ela não tem capacidade, que vai ter um impacto na vida dela. Porque o que é que acontece com o problema da palestrinha? É que o seu discurso vai fazer sentido para aquela criança, porque afinal de contas é extremamente coerente, que a gente não faz só o que quer, que a gente vai colher as consequências, só que ela não tem a capacidade de se autorregular para decidir sobre aquilo. Quantas vezes, Camila, a gente não tem a capacidade de tomar as decisões que a gente gostaria? Eu não sei você, mas eu faço isso 1000 vezes, né? Assim, caramba, não devia ter feito isso aqui hoje, né? Essa hora eu deveria ter dormido mais cedo, eu perdi tempo com tal coisa. Muitas vezes a gente faz isso. Imagina querer que uma cabecinha de uma criança, de um adolescente, tenha o discernimento de fazer isso. Não vai. E aí, a gente tem 2 cenários prováveis, né? Ou ele vai, nessa hora, realmente ir para um caminho que ele vai ter muita dificuldade com a disciplina, porque a disciplina é como se fosse um músculo, ele não exercitou essa capacidade de tolerar a frustração, porque você está dando não para um prazer imediato em detrimento a uma necessidade futura. Ou essa pessoa, além de não conseguir, ela não vai ficar chateada com você, porque minha mãe é muito maravilhosa, ela nem me obrigou, tão fofa, né? E ela vai ficar com raiva de quem? Ela mesma. Não é minha mãe que me obrigou, né? Porque ela é chata, porque ela é rude. Sou eu que não tive a capacidade de fazer boas escolhas. Então, assim, eu vejo às vezes adolescentes dizendo, porque eu sou procrastinador. Então, quando eu olho, não tem rotina nenhuma, assim, e tem um celular do lado que ele pode usar a hora que ele quiser, no tempo que ele quiser. Então, acaba que vai se construindo crenças muito negativas sobre si, pela falta desse contorno, de entender que essa pessoinha ali, ela vai precisar exercitar isso. E aí eu entendo que parece que a gente veio de um lugar onde essa criança não tinha vez, ela não tinha voz, ela não tinha direito a opinar, e a sensação que eu tenho é que tem uma tendência a se puxar para o outro lado, sabe? De uma voz demais, de uma falta de contorno, de uma criança decidindo sobre o futuro dela, sobre coisas que ela não tem como decidir. E a gente saindo do lugar, né? Os pais saindo do lugar de responsabilidade. Isso. Porque você colocar o seu filho para fazer as escolhas sem nenhum contorno, né? Assim, saindo desse lugar é uma negligência. Né? Muita. E aí tem gente que diz assim, não, Carol, mas é porque eu quero que ele continue sendo meu amigo, eu quero que ele me conte as coisas. E se eu proibir, ele não vai me contar. Eu digo, sim, e você está fazendo o que com essa informação? Né? É importante que a gente crie com os nossos filhos uma relação de intimidade, uma relação de confiança, em que sim, se acontecer alguma coisa, seu filho possa olhar e dizer, eu quero minha mãe para me ajudar a resolver disso, e não, pelo amor de Deus, alguém me ajude a esconder da minha mãe. Mas para isso, eu não posso me abster do lugar de mãe, porque amigo, ele vai ter um monte. Mas mãe, né, aquela pessoa que está ali para ensinar, para validar sim, para acolher sim, para entender, mas para ensinar, para fazer por ele escolhas que ele não tem capacidade ainda, só vai ter eu e o pai dele.
Então, realmente, eu não posso me abster desse lugar e esperar que ele tenha a consciência sozinho, como se a gente não precisasse dessa prática, sabe, Camila? A gente precisa da prática para tudo na vida, né? Isso tem a ver com a atividade física, de tirar das telas, levar para uma atividade física, incentivar, né? Manter, validar que é difícil, fazer eles compreenderem assim, que é um processo, tentar descobrir alguma atividade que eles gostem de repente, né? Vamos tentar mais uma, vamos testar uma outra que você se identifique, né? Isso mesmo. Né? Essa questão das telas tem sido uma coisa muito recorrente e a gente tem visto assim, o quanto tem sido preocupante, né? Os impactos disso em todas as esferas, físicas, emocionais, sociais, cognitivas, de todo tipo. Então, isso não é uma coisa que dá para você deixar para uma criança decidir. Né? Eu percebo meu filho, quando passa um tempo maior seguido, ele fica irritado, né? Fica agitado. Então, faz parte chegar para ele e mostrar, sim, mas faz parte o limitar. E mostrar para ele que, sim, filho, eu entendo, você está com vontade, você gostaria, faz parte da vida, mas vem cá, vamos tentar aqui uma outra coisa. Quais são as outras coisas que você gostaria? O que é que a gente pode fazer por isso? Entendendo que a responsabilidade é nossa. Isso das escolhas eu insisto, né? A gente falar sobre isso porque a gente está num mundo em que as escolhas elas estão assim. Eu lembrei de uma coisa que você falou que eu achei muito interessante no programa, que foi antes a gente queria fazer uma dieta, por exemplo, né? E a gente, pronto, vamos comprar as coisas, está em casa e acabou-se. Hoje você quer fazer uma dieta, mas com um toque do dedo você chega um doce em casa. Né, tem diversas possibilidades no iFood. Então, o mundo deles é esse. É um mundo que tudo está muito ao alcance deles. Né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar para a gente, né, assim, a gente se engajar mesmo e lutar por essas questões de saúde mesmo, em relação à alimentação, em relação até o hábito, eu digo até isso, em relação à leitura também, a gente tentar resgatar de alguma forma para eles isso. Mas a gente precisa colocar, dar essas escolhas limitadas, né? Porque a gente, de alguma forma, para eles, assim, tem um plano alimentar que a nutricionista orientou. Dessas coisas aqui, qual que você gosta? Isso. Né? E a gente, então, assim, a gente tá convidando, conversando, tá ali junto, acompanhando, né? Mas a gente tá, de alguma forma, ele tá escolhendo também. Sim. Então, ele se sente respeitado. Se né? sente e tem uma autonomia aí nessa hora, né? Poder chegar, filho, você tem a obrigação de ler um livro. Qual você quiser. Vá variar nas suas temáticas. Esporte tem que fazer algum. Qual? Experimenta. Vai num, vê se você gosta. Ai, não gostei, quero ir no outro. Vamos lá, vamos experimentar. A vida é um eterno experimento, né? Vai junto, lê de repente o livro que ele tá lendo também junto. Tenta partilhar ali, tornar aquilo mais atrativo. Mas, de fato, precisa ter esse tipo de coisa. Quando você fala da alimentação, isso faz com que, Camila, a gente hoje em dia tem até uma régua diferente. Parece que hoje em dia comer comida de verdade se tornou dieta, né? É verdade. Isso é uma frase que eu já falei lá em casa, aí Davi às vezes fala, eu digo, ai meu Deus, essa semana eu tenho que comer direito, né? Já andei viajando, já extrapolei muito. Ele faz, mamãe, comer comida de verdade não faz, não significa. Aí vem com a minha frase, eu digo, jogue na minha cara a frase, mas é verdade. E a gente precisa entender disso para eles também. Quanto mais você é exposto todo o tempo, né, a tanto hiperestímulo, né, seja a nível de alimentação, seja a nível de tela, seja a nível de prazer, de compras, tudo é muito. Qualquer restriçãozinha que você passa a fazer, ela vai trazer um impacto muito grande. Né? Para uma criança que está acostumada a comer tudo que quer, na hora que você decide cortar, isso vai trazer um impacto muito diferente de uma pessoa que já era acostumada. Então, nessa hora, a gente ter a clareza disso, de que essa geração hoje em dia, eles têm que ter muito mais responsabilidade. A gente. Sim, com certeza. Porque são escolhas o tempo todo. No meu tempo, gente, eu tô dizendo meu tempo porque a coisa já tá grave, mas no meu tempo, né, o refrigerante era aquela coisa que tinha numa data especial. Então, você vê que o universo escolhia pela gente. Hoje em dia o universo não escolhe, né? A gente ia assistir desenho em casa, era aquela coisa, o desenho é aquela hora, né? Assistiu, não assistiu, perdeu. Não era assim? Sim, com ainda certeza. Tinha um intervalo para você ter que esperar. Hoje em dia não, você vai, pega o telefone, tem milhões de possibilidades. Então é muito mais difícil lidar com o tédio, lidar com a frustração. Por quê? Porque ninguém lida mais. Então, de fato, não vai ser olhando para uma criança e dizendo para ela, mas você precisa aprender a lidar. Não. Isso. É ensinando, né? Deixando ele lidar. Sustentando, ajudando a sustentar, né? Se é difícil para a gente sustentar algo, imagine para eles, né? Imagine para eles que naturalmente já são dirigidos pelo prazer imediato. Eles são dirigidos. Não é à toa que nós, enquanto adultos, somos responsáveis por ele, né? Por eles. Essa área do cérebro não está desenvolvida ainda.
Então, é um risco muito grande. Carol, voltando para a questão das mães, né? Da maternidade, da nossa qualidade de vida. O que é que você sente no seu dia a dia, assim, além da atividade física que você já falou, que você gosta? O que é que você sente no teu dia a dia que te dá prazer? Que é um momento ali que é seu e que você sente, pronto, ali eu vou fazer isso aqui por mim, eu gosto e faz sentido para mim. Eu acho que estar com a minha família, assim, tem um significado para mim, que eu me desdobro em 1000 para estar com eles. Tanto é que a minha academia é muito cedinho para poder de noite estar com eles, assim, é a hora que eu me abasteço, que eu volto pro meu eixo, assim, eu digo que eles são meu lar, né? Meu marido, meu filho, meu cachorro, né? E isso, a gente, parece que não é, mas é um hábito também, né, Camille? Sim. Quando a gente tá tão conectado a tantas necessidades. Temos todas muitas necessidades de coisas para fazer. E se a gente não para perceber o quanto isso é importante, talvez você passe e deixe despercebido, né? É muito fácil estar com um cachorro, uma criança e estar ali no telefone, né? Antigamente você saía do trabalho, o trabalho saía de você. Apagou a luz, saiu do lugar. Mas agora você pode trabalhar de todo local. Né? Então, sempre que você pegar o seu telefone, que eu pegar, provavelmente tem um paciente falando, tem alguém tirando uma dúvida. Se você trabalha na rede social, vai ter uma caixinha de pergunta, vai ter alguma coisa. Então, eu acho que esse hábito de gerir o meu tempo, para poder ter um tempo de qualidade com eles, o meu tempo ali praticando o deboísmo, né? Assim, fazendo nada, é uma coisa que para mim é muito rica. Um outro hábito que eu considero muito rico, falei até sobre ele recentemente, é um hábito que a gente tem familiar. Né? Que todo dia lá em casa, alguns dias eu faço sozinha, porque alguns dias eu deixo o Davi, outros dias meu esposo deixa. E aí, alguns dias eu vou só pro trabalho, nos dias que ele deixa. E tem dias que vai todo mundo. E aí, a gente tem o hábito de começar o dia com uma oração do dia. Aí, depois vem o agradecimento, o desejo e a missão. Eu acho que esse foi o hábito mais rico, assim, que a gente já criou lá em casa. E que puxou para todas as esferas do mundo que você possa imaginar. Foi tão despretensioso. E eu acho que todo hábito começa assim, despretensioso. E eu nunca imaginei que ia ter tanto impacto, porque quando a gente fala do desejo do dia, o desejo diz sobre o universo, né? Gostaria que tal coisa acontecesse. Mas a missão sou eu. E isso faz a gente se conectar muito, assim, com quem é a pessoa que eu gostaria de ser. Na vida, a gente acaba sendo muito levado, né? Na coisa automática, de tanta coisa para fazer. Então, às vezes, é um valor para mim as minhas relações de amizade, por exemplo. Só que na correria do dia a dia eu não me conecto com Camille. Eu não paro para falar do trabalho dela, para dizer como tá legal. Então, às vezes, naquela hora, missão do dia. A missão do dia vai ser chegar para aquelas pessoas que para mim são importantes e vou mandar uma mensagem, vou dizer o quanto elas significam para mim. Nessa hora eu coloco intencionalidade. E isso tem sido feito lá em casa para todo mundo. Intencionalidade, né? Assim, que eu quero fazer aquilo dali e você colocar energia, imprimir realmente, né? Assim, colocar a intenção mesmo. Eu acho que colocar a intenção é a palavra, acho que a frase chave para a vida, porque existe uma fantasia de que, porque é importante para mim, eu vou me lembrar de fazer. Isso não é verdade, né? A gente tem toda hora milhões de coisas que são importantes pra gente, que estão ali, passando, né, na sua cabeça. Boletos para pagar, pessoas para atender, trânsito, um monte de coisa para resolver. Então, não espere você estar conectado com aquilo o tempo todo. E aí, quando você coloca uma intenção, né, assim, você se conecta verdadeiramente com aquilo, com o que eu posso fazer para aquilo. E isso traz um resultado muito maior, muito maior. Eu falo muito para as mães em relação com criança pequena, até em relação à rotina mesmo. Porque é muito fácil a gente se pegar saindo de uma atividade para outra, de forma desgastante, maçante. Se você, às vezes, terminou de dar comida, vai dar o banho, vai botar para dormir. Quando você vê, assim, você está exausto, está querendo sair correndo. E nenhuma daquelas atividades você passou e você curtiu de nenhuma forma, né? E uma coisa que eu ressignifiquei com o Natan foi também de uma fase mais difícil, eu começar a pensar assim, não, peraí, o que eu posso realmente aproveitar desse momento com ele? Meu tempo está mais corrido, eu estou sentindo que eu estou numa fase, estou trabalhando mais. Como é que eu posso ter... eu gosto de ter momentos extra rotina, né? Se tiver o pai ou alguma outra rede de apoio que possa dividir comigo a rotina para eu sempre ter alguma atividade para eu estar só com ele, sentando no chão para brincar, eu gosto muito, mas tem dia que isso não é possível. Sim. Então, tem dia que a gente vai fazer a rotina. Então, dali daquela rotina, o que eu posso aproveitar o máximo de tempo com ele? A inteireza, né? A inteireza, é isso. Tem um dia na semana, o dia que eu vou pro beach tennis à noite, é um dia que é mais corrida, que eu passo menos tempo com ele.
Mas que é uma coisa muito importante para mim, que foi a forma que eu consegui adaptar. Então, como foi que eu consegui? Eu disse, então eu vou aproveitar ao máximo todo o tempo possível que eu tiver da quarta-feira com ele. Então, a gente acorda, né? Assim, na quarta-feira sou eu que acordo mais cedo, que ele acorda muito cedo, 5 horas da manhã ele já tá, né, online. Sim. E aí a gente tá ali junto, eu vou pra escola, a gente vai cantando, ele ama a música, então a gente vai cantando no meio do caminho. É porque eu lembrei, e isso que você falou da intencionalidade é uma coisa forte, porque eu comecei a pensar, eu disse, gente, como é que eu posso otimizar isso? Porque a quarta-feira tá sendo um dia difícil para eu encontrar com ele. Eu fico morrendo de saudade. E aí eu comecei a perceber que eu facilmente ia, o sinal fechava, eu estava me maquiando. Parava o carro, eu estava respondendo uma mensagem. Isso levando ele para a escola, Sim. né? Então, desconectada, pegava ele na escola, entrava no carro pensando em outra coisa. Eu disse, não, peraí, calma. Intencionalidade. Eu vou fazer isso, tentar trazer com mais leveza esses momentos, né? Assim, eu vou colocar para dormir, eu vou escolher uma historinha, um dia eu escolho, outra hora ele escolhe. Então, assim, tentar trazer esses momentos da rotina com mais leveza, né? De uma forma que a gente sinta, né? Isso. E a importância que eu acho, Camille, da gente entender que não é porque você colhe os frutos disso e porque você gosta disso que necessariamente você vai estar conectado a isso o tempo todo. Porque a vida puxa a gente. Então, eu tenho essa mesma prática que você, mas naturalmente tem dias que eu me percebo desconectada, né? Apressada. Hoje eu tava saindo de casa, meu Deus, chovendo, tropecei, o cachorro quis fugir pela porta. E aí eu já ia no carro, assim, aquela energia, assim, agoniada, né? Aquela vontade de reclamar de tudo. Então, isso vai acontecer. Tem dias que eu vou conseguir voltar pra mim e dizer, peraí, tenha calma. Tem dias que não, né? E aí, resta usar o repertório de desculpa, de pedido de desculpa, né? Porque eu acho que a coisa que a gente mais precisa na vida é usar esse repertório. Mas entender que eu acho que a partir da falta faz a gente se conectar com isso, né? Você vê que quando você passou a ter tempo mais escasso, talvez isso conectou. Isso. Quando a gente passou a ter menos tempo para o exercício, a gente priorizou. Então, eu também não tenho essa quantidade de tempo, assim, esbanjando. E eu acho que a maioria das pessoas não tem. Não é uma realidade só nossa, né? Então, nessa hora, o que é que eu posso fazer com esse tempo que eu tenho, né? O quão inteira eu posso estar aqui, né? Que pequenas decisões eu posso fazer para estar inteira. Então, quando a gente fala de hábitos, a gente fala de pequenas coisas. Eu tenho o hábito também de me maquiar no consultório. Inclusive, esses dias deu tudo errado, que eu cheguei no consultório, a porta quebrou, não abriu, tava eu lá, descabelada, sem maquiagem, cheia de bolsa. Mas, enfim, sobrevivemos. Mas por que já foi esse hábito de me maquiar no consultório? Justamente para não sair de casa atropelada. Porque não tem como a gente querer na vida uma conta que não fecha. Como que eu quero, com esse tempo disponível aqui, organizar a criança, me organizar, sair plena, maquiada, escovada, arrumada, cantarolando no carro, quem orando. vê no Instagram, né, pensa assim, ai, Carol se exercita, se alimenta bem, só vive maquiada, bonita, e não sei o que, acha que é super fácil e que não são escolhas, né? E que não Porque são você tá escolhas. falando o tempo todo de escolhas que você tem que manter, por mais disciplina e foco que você tenha, e etc. O como você tá falando o tempo inteiro. O tempo inteiro de escolhas, né? Quando você escolhe um caminho, naturalmente você perde outro. Então, o que é que acontece? É uma tendência muito grande a querer abraçar tudo. E aí, se eu abraço tudo, Camila, imagina que eu tenho aqui esse copo, aí eu tenho outro copo, aí eu tenho um caderno, alguma coisa vai cair. E aí, se eu não escolhi qual é a coisa que eu vou soltar, pode ser que a coisa que caia seja a coisa mais importante. Então, nessa hora, quando eu digo, por exemplo, eu vou me maquiar no consultório, diz sobre uma escolha de eu sair de casa em paz, sossegada, de poder ir no carro conversando com meu filho, né, batendo um papo inteiro. Mas a gente não tem como querer cobrar uma conta da gente que não vai fechar. Isso. De dar conta de tudo, né? Perfeitamente. Isso. E plena, né? E radiante, e leve. Então, até para você ser leve, você precisa fazer escolhas que sejam compatíveis com o estilo de vida leve. Eu quero ser leve, mas eu me cobro tudo. Isso, e como isso também, né? Assim, em algum momento, algumas pessoas até associam a futilidade, a gente ou se preocupar em se vestir bem, se vestir bem, que eu digo assim, que a gente goste do que a gente tá vestindo, Sim. mas que a gente se preocupe com a nossa aparência, escolha o que a gente vai vestir, ou se maqueie, ou se preocupe com bijuterias, né? Como eu tava dizendo, o quanto essas pequenas coisas vão fazendo diferente na minha maternidade, o quanto eu vou gostando mais, né? E são coisas que a gente vai tentando incluir na nossa rotina. E aí eu lembrei de como é que começou isso depois da maternidade, que não foi nem... que hoje eu tô indo para pequenos detalhes, né? De maquiagem, tudo, das peças, mas eu lembro que no meio do puerpério, caos total, eu tava fora da minha casa, na casa da minha mãe, apartamento em construção, em reforma e tudo.
com muita dificuldade na amamentação, como psicóloga, que a gente se cobra muito mais, né? Ainda mais psicóloga infantil, aí que pronto. E aí, eu lembro que assim, eu tava destruída, eu emagreci, acho que eu nunca tive tão magra na minha vida como naquela época. E aí eu lembro que assim, eu olhava pro espelho e assim, eu tava totalmente destruída. E eu lembro que era extremamente significativo, porque rapidamente o dia você fazia... Quando eu via, tinha horas que eu tinha passado horas sem tomar banho, e eu lembro que eu comecei a criar um ritual intuitivamente. Tava lembrando disso agora. Intuitivamente, do tipo, o horário, eu acordava e já ficava tentando me organizar para o horário que eu ia conseguir parar para escovar os dentes, porque às vezes eu levantava com ele já chorando, já ia amamentar e não sei o quê. Mas até hoje, como escovar o cabelo, pentear o cabelo se transformou em uma coisa significativa, porque eu lembro que eu respirava, eu fazia, pronto, agora eu vou pentear meu cabelo e amarrar o cabelo, né? E era algo para mim, assim, terapêutico. Fazer um ritual de autocuidado, né? Era uma coisa assim, tão pequena, mas que passava... Eu amarrava o cabelo e saía. Então, eu passava o dia com o cabelo assim. E aí, aos poucos, eu disse, não, peraí, eu preciso... Quando eu conseguia parar pra... E aí, depois, assim, nem sempre a gente tem como se dar o luxo nos primeiros meses, quem tá amamentando exclusivo, de tomar um banho e lavar o cabelo, por exemplo. Quando ia lavar o cabelo, eu lembro, eu nunca tive muito isso de skincare. Eu lembro que no meio me deu um negócio assim, eu vi um negócio de manhã, eu disse, eu vou botar essa máscara. Eu sempre lavei o rosto e tal, mas assim, eu disse, eu vou botar essa máscara aqui, enquanto eu tô lavando o cabelo, eu vou botar aqui. Era pra ficar 5 minutos, eu não ficava nem 1 minuto, mas assim, só o fato de estar fazendo aquela pequena coisa. De entender que eu tenho vez aqui ainda, né? Existe uma pessoa, porque de início, a maternidade, ela chega muito fortemente. E eu lembro, Camila, achei tão interessante o seu relato, que me lembrou de algumas coisas minhas. Eu me lembro que no início, o meu maior medo era me perder de mim. Eu tinha muito medo disso, assim. Eu sempre me vi como uma pessoa que gostava de se cuidar, né? Que gostava de... Que tinha suas prioridades, que gostava de estudar, que tinha a sua vida própria, né? Que tinha a sua independência. E eu sabia que ia trazer um impacto. E eu acho que a gente precisa saber que vai trazer um impacto, né? Só que isso se transferiu, né? Apareceu para mim, se projetou... Hoje em dia eu sei o que é que foi, né? Mas na época eu não sabia o que é que foi. Eu me lembro no dia que eu fui ter Davi, né? Na maternidade. Aí eu olhei pra minha cunhada. Pô, coitada. Olhei pra ela e fiz, olha, quando eu acordar... Ia ser cesárea, né? Quando eu acordar, eu vou pedir o meu blush. E você me deu o meu blush. Você não venha me dizer que isso não é importante. E que você não vai... Porque eu quero o meu blush. Aí ela... Tá certo, tá certo. E aí eu acordei... totalmente desorientada, assim, né? Aí ela olhou, quer o blush? Aí eu, não, obrigada. Hoje em dia, eu não quis o blush, não usei. Mas hoje em dia, parando pra olhar isso, né, com os olhos mais profundos, era como se fosse assim, eu tenho medo de não ter tempo mais pra mim. Eu tenho medo de eu não ser mais uma prioridade pra mim e das pessoas me dizerem que eu não tenho mais direito disso. Porque você vê que a minha fala foi, né? Sim. Não venha me dizer que isso não é importante, que isso é besteira. Eu quero meu blush. Era quase como se fosse assim, eu quero me governar ainda. E eu não precisei do blush, né? Não quis, de fato, não era com isso que eu estava conectada no momento. E tá tudo bem se você quiser usar o blush, a maquiagem, né? Porque eu lembro de já ter julgado uma mãe que tava vendo na internet ela arrumando a bolsa da maternidade e arrumando a bolsa de maquiagem. Eu dizia, gente, pelas caridades, que danada essa mulher tá levando uma bolsa de maquiagem. Mas hoje eu entendo, talvez no minuto que ela tem ali, ela vai receber as pessoas, ela quer se sentir melhor de alguma forma, né? No meu caso, o que eu queria era saber que eu podia. Tipo assim, eu tenho o direito de escolher. Não vai ter alguém olhando pra mim assim, dizendo, isso não te pertence mais. Porque depois que tem filho, de vez em quando vem essas falas, né? Olha, essa roupa aqui não combina com quem é mãe. Esse cabelo aqui não. Essa unha aqui você não pode mais. E, de fato, a gente precisa ter os pés na realidade de que algumas coisas vão ficar mais desafiadoras, sim. Mas que é muito importante que a gente entenda que a gente vai ter poder de escolha. E que talvez, Camila, a gente não vai querer, né? Isso, porque exatamente. Eu dizia muito, meu Deus, se eu não puder tal coisa, se eu não puder... Gente, e se eu não quiser? Né? Porque hoje em dia, tá com ele. Começou a ser tão mais infinitamente prazeroso que passou por milhões de coisas. Mas eu precisava saber que naquela hora, aquela partezinha minha que estava sendo traduzida ali como blush, ela poderia acontecer caso eu realmente desejasse. E minha cunhada foi maravilhosa, ela me ofereceu. Eu não quis. Mas se eu quisesse, eu tinha, né? O medo do me perder de mim. E eu acho que às vezes a maternidade traz isso se você não se conecta, né, Camila? Assim, com quem eu sou para além, né? Agora eu sou mãe também. E isso é uma parte minha, muito boa, mas eu não preciso ser unicamente mãe. O texto que eu escrevi no Dia das Mães,
E eu falando, né, assim, ele está aprendendo a dizer não, e não é que eu também, né, assim, um recorte só do texto, ele aprendeu que tem desejos e vontades, eu descobri que depois de mãe ficou um pouco mais difícil, mas que eu não posso perder minhas vontades e desejos de vista, né? Então eu lembrei um pouco disso, de que assim, essa é uma mensagem importante que a gente precisa deixar para nós mesmas e a gente se relembrar todos os dias, porque aqui tem 2 psicólogas mães, né? Empreendedoras e etc. Mas tem pessoas que pode parecer fácil, mas todos os dias, todas nós mulheres precisamos e mães precisamos nos lembrar disso. Vai ser difícil a gente se tornar mãe, a gente se escolher, se colocar em prioridade ou fazer contato, principalmente com as nossas vontades e os nossos desejos, vai. Mas a gente não pode perder eles de vista, deixar eles sempre aqui. Uma hora a gente coloca eles em primeiro lugar, daqui a pouco a gente vai e volta, né? A gente não pode perder isso mesmo. A gente não faz só o que quer na vida, né? Como eu falei, quem faz só o que quer é a criança, mas a gente nunca pode perder o que a gente quer, né? Qual seria o meu desejo? O meu desejo é esse. Eu posso atender? Não. Eu posso organizar para que num futuro próximo, né, em algum momento eu possa atender, mas eu não preciso, não posso me desconectar do quem eu sou, né? Não posso por mim, não posso por ele também. Isso a gente precisa ensinar. A gente quer, que memória a gente quer levar para ele, né? Assim, de uma mãe desgastada, acabada. Claro que a gente tem uma realidade difícil, que equilibrar isso é difícil. Mas isso que eu estava falando em relação à virada de chave, assim, realmente que memórias eu quero que meu filho tenha de mim? Só de desgaste, só de estar aqui em cima dele 24 horas por dia, ele sendo a minha única fonte, né? Isso. De tudo. Então, eu quero que ele me veja feliz em alguns momentos, me vendo realizada com outras coisas, na medida do que é possível, para cada fase de desenvolvimento do que é possível se desprender, né? Isso. Um pouco deles. E é isso, né? Carol, muito obrigada pela sua participação, muito gostoso poder falar, né, sobre esse tema muito bacana. Obrigada, Camille, foi um prazer estar aqui, acho que a gente falaria sobre horas, né, sobre esse assunto. Tantas outras coisas que eu pensei em perguntar. Foi muito bom estar aqui. E para a gente encerrar, né, primeiro eu quero lhe agradecer e eu reiteraria essa questão, né, assim, de como é que eu quero ser vista, né? Tudo que a gente faz repetidas vezes se torna nossa marca pessoal. Será que eu quero deixar o registro para o meu filho de alguém resmungando? Porque quanto mais a gente se cobra e a gente se desprioriza, mais a gente se torna alguém que reclama, alguém enjoado, né? Alguém que está ali crítico. Né? Então, qual é a marca que eu quero deixar para o meu filho? Né? O que é que eu ando repetindo tantas vezes dentro de casa que eu vou deixar para ele e para mim? Né? Muito obrigada mais uma vez, Carol.